Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Ciclista fica gravemente ferido em acidente na BR-101 em Linhares. Onda de rejeitos chega à Colatina e faz a prefeitura suspender a captação de água do Rio Doce. Em Linhares, a água turva deve chegar somente na próxima sexta-feira. Petrobras devolve a área ocupada pelo MST em Palhau, aqui em Linhares. Governadores do Espírito Santo e Minas Gerais fecham pacto com o governo federal para a recuperação do Rio Doce. Confira a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Veja também uma entrevista com o diretor da Aviação Joana d'Arc, Antônio Comério, falando sobre o reajuste na tarifa de ônibus aqui no município. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um ciclista ficou gravemente ferido num acidente no final da tarde desta quarta-feira no cruzamento da BR-101 entre os bairros Três Barras e Lagoa do Meio, aqui em Linhares. Esse vídeo, feito por 2 telespectadores, mostra uma vítima bastante ferida e caída no asfalto da BR-101. O rapaz, identificado como Luciano Pinho de Oliveira, 25 anos, seguia do trabalho para casa, no bairro Interlagos, quando foi atropelado. Ele sofreu fraturas na cabeça e também no fêmur. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e está internado em estado grave no Hospital Rio Doce. De acordo com testemunhas, a vítima cruzava a BR-101 quando foi atingida por um veículo utilitário. O condutor do carro permaneceu no local até a chegada do socorro. Há informações de que Luciano usava fones de ouvido e não percebeu que o semáforo estava aberto para os veículos que seguiam pela BR-101. Por causa do acidente, houve um enorme congestionamento de carros ao longo de uma das laterais da rodovia. Após o resgate da vítima, o trânsito voltou a fluir normalmente. Complicado, grave acidente, hein? Moradores de Colatina já estão sendo abastecidos com carros-pipa e com caixas instaladas nos principais bairros da cidade. É que com a chegada da onda de rejeitos de minério à região, a prefeitura suspendeu a captação de água diretamente do Rio Doce. A lama já chegou aqui no distrito de Itapina e por este motivo, desde a meia-noite desta quarta-feira, a Prefeitura de Colatina decidiu suspender a captação de água na cidade. Agora, os planos emergenciais já estão sendo colocados em prática. Porque a gente já estava com água armazenada nos carros-pipa, para a gente ter levar toda a segurança que nós precisamos com a questão da água. Assim que chegasse próximo, nós iríamos cortar. Hoje cedo já colocamos o plano em funcionamento e agora a gente só vai voltar quando a gente tiver feito as análises e tiver segurança de que a água bruta está dentro dos padrões para a gente tratar. O último sobrevoo da equipe que está monitorando a chegada da lama no município aconteceu na tarde desta quarta-feira. Após a onda de lama chegar à Colatina, testes serão realizados para verificar a qualidade da água. Olha, nós temos as regras normais, mas nesse caso aí nós vamos fazer uma série de análises. Nós já estamos fazendo 5 análises diárias em 5 pontos, de manhã e à tarde, análises completas da água bruta. E nós vamos continuar fazendo isso, até porque tem uma decisão judicial que nós estamos cumprindo e nós vamos continuar fazendo essas 5 análises em 5 pontos. A montante de cada local captado, a jusante e um ponto mais acima lá na ponte de Itapina. Segundo a Prefeitura, a prioridade agora é trabalhar para que não falte água nos reservatórios. O consumo normal de água em Colatina era de 34 mil litros por segundo. Agora, com as medidas adotadas por causa da lama, serão de 10 a 11 mil litros por segundo. Todas as ações serão monitoradas. Em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, o prefeito de Colatina disse que até o fim do dia, todas as caixas d'água serão instaladas nas regiões escolhidas estrategicamente. Essas caixas já se tornaram um sinônimo de segurança para os moradores da cidade, já que na falta de água na torneira, eles vão poder recorrer a elas. Outra alternativa é a reserva de água mineral. Elas serão utilizadas nas regiões onde a água não chegar. Em relação ainda às caixas d'água, foi falado que vai ser distribuído 50 litros por pessoa. Como vai ser feito esse controle?
Esse cálculo que nós fizemos não é para uma entrega na casa. Nós estamos colocando uma parte dessa água na rede, uma parte dessa água nas caixas, né, de acordo com a população que nós temos naquela região, e temos uma reserva de água mineral que é para completar. Caso falte nessas duas primeiras formas, a água mineral, a gente entra com essa entrega nas regiões onde tiver desabastecimento. As caixas que já estão colocadas, nós já estamos abastecendo, e as que estão faltando, que nós estamos hoje completando, já vai colocar a caixa e o carro-pipa já virá para encher. A ideia é que hoje no final da tarde e noite, a gente já tem essas caixas todas abastecidas. Bom, a previsão é de que a lama passe pela cidade de Colatina durante o começo da madrugada desta quinta-feira. Em Regência, destino final de todo esse material, técnicos da Samarco já iniciaram o processo de montagem do sistema de contenção dos rejeitos na foz do Rio Doce. Pescadores e técnicos da prefeitura acompanham o trabalho. Vamos agora conferir a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Uma comitiva de profissionais do México está no Espírito Santo para conhecer a cafeicultura capixaba. O encontro, que vai até sexta-feira, deve ser marcado pela troca de experiências. Segundo Ismael Mendes Lopes, ele que é o coordenador do grupo e representante do Instituto Nacional de Investigações Florestais, Agrícolas e Pecuárias do México, essa visita obedece à necessidade mexicana pela formação de técnicos em cafeicultura. Trata-se de um projeto que busca a tecnificação da produção cafeeira no México. Há muito esforço para levar tecnologia até eles. A intenção desse grupo também é conhecer o trabalho do INCAPé aqui no estado, com a experiência de integrar pesquisa, assistência técnica e extensão rural. O México é um país onde a agricultura é a principal atividade. O país produz em torno de 5 milhões de sacas de café, o que equivale a mais ou menos 10% da produção brasileira. Nesta quarta-feira, a comitiva visitou 3 propriedades tecnificadas de café conilon, uma em Fundão, outra em São Domingos do Norte e uma em São Gabriel da Palha. Na quinta-feira, haverá uma visita aos armazéns, jardins clonais e viveiros da Coabriel, cooperativa de São Gabriel da Palha. E já na sexta-feira, o foco será a cafeicultura de arábica, no município de Brejetuba, no sul do estado. É o café conilon aqui do estado sendo referência mundial pelo avanço na produtividade dos últimos anos. Até a próxima semana. Obrigado, Franco, pela participação e até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira de muitas nuvens com possibilidade de chuva. Em Linhares, mínima de 23, máxima 35 graus. Colatina, mínima de 21, máxima 36. São Mateus, variação entre 22 e 34. Já em Vitória, a mínima será de 23 e a máxima 36 graus. Uma audiência de conciliação entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Justiça e advogados da Petrobras terminou com a decisão da estatal de devolver ao Estado a área onde seria construído o polo gás químico em Palhau, interior de Linhares. Mais de 40 famílias ocupam o terreno de 415 hectares e dizem que não tem outro lugar para onde ir. Com bandeiras do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e cartazes, famílias do assentamento Paulo Damião, interior daqui de Linhares, protestam enquanto aguardam a audiência em frente aqui do Fórum de Linhares. Eles pedem providências para poder produzir alimentos saudáveis, além de se queixarem do tempo que estão morando debaixo de lonas. Mas a expectativa mesmo era com o fim da audiência. E só depois de 1 hora de espera saiu o resultado. Para o coordenador do MST, o resultado foi favorável. Então nós temos 10 dias para o governo dar uma resposta e 5 dias para as famílias sair. Mas as famílias estão otimistas que ali vai ser criado um assentamento para nós garantir a produção de alimento para alimentar a nação. A Petrobras pretende fazer a devolução do terreno de 415 hectares ao estado do Espírito Santo, já que a estatal desistiu de construir no local um polo gás químico. A Petrobras ela se manifestou no sentido de querer devolver a área para o estado, porque não vai fazer nenhum empreendimento ali.
E o MST, assim, pelo seu lado, falou que não tinha, realmente voltou para a área que não tinha opção de moradia. E sem querer desrespeitar a decisão do juiz, nada disso, é justamente essa falta de uma alternativa. A Justiça estipulou um prazo de 10 dias para que o governo do estado tome uma posição diante do caso. Como o juiz determinou que em 10 dias o Estado se manifeste, né, sobre a destinação da área, né, caso o Estado concorde em manter as famílias na área e destinar para a reforma agrária, o INCRA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário vão colaborar na possível criação de um assentamento e uma destinação dessa área para as famílias, né. Enquanto isso, mais de 40 famílias do assentamento irão permanecer no terreno em Palhau, interior de Linhares. Nós vamos continuar lutando, inclusive plantando. Vamos fazer os plantios, por mais que tenha essa determinação judicial, mas nós vamos continuar na área, até o governo do estado se posicionar. Nós não conseguimos contato com a assessoria da Petrobras para falar sobre o assunto. O governo do estado também não se manifestou sobre essa possível devolução da área aqui para o estado do Espírito Santo. Confira agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 434 a saca. Arábica 7, R$ 325. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 362 a saca. Na noite desta terça-feira aconteceu em Linhares a 7ª edição do Debate Agro. Marketing no agronegócio foi o assunto principal do encontro que reuniu produtores rurais, estudantes e especialistas. O agronegócio aqui no Espírito Santo corresponde cerca de 30% do PIB estadual. É a atividade mais economicamente ativa e abrange cerca de 80% dos municípios capixabas. E nos últimos tempos, os negócios ligados à agricultura têm crescido significativamente. Por isso, muitos produtores rurais estão buscando qualificação com o intuito de se destacar no mercado cada dia mais concorrido. Por isso, na noite de terça-feira, aconteceu o 7º Debate Agro. Estudantes, produtores e especialistas trocaram informações e tiraram dúvidas sobre a importância do marketing no agronegócio. Ele sabe produzir, sabe muito bem fazer toda aquela parte dentro da porteira, mas depois fora da porteira ele precisa aprimorar um pouco mais para conseguir uma maior renda, maior lucratividade com sua atividade. Então a gente está trazendo aqui 2 especialistas para abordar essa questão do marketing no agronegócio e também um exemplo bem sucedido aqui do Espírito Santo, que é o caso do cordeiro, de um produtor aqui do norte do estado que conseguiu diferenciar o seu produto agregando mais valor. A primeira palestra da noite foi com o gerente executivo de marketing da Copeave. O marketing mostra o que o produto é, da maneira correta. O que adianta você produzir, fazer um produto maravilhoso se você não mostra isso para as pessoas, não conta a história dele. Então, o marketing abrange a questão da comunicação, você comunicar que aquele produto é de boa qualidade, como também o próprio estudo do mercado, para saber se aquele produto é o produto que o mercado deseja, como ele é fabricado, produzido. O secretário estadual de Agricultura também palestrou, só que desta vez como produtor rural, devido ao sucesso da produção de cordeiro na cidade de Pedro Canário. Além de abater os nossos produzidos na fazenda, nós também compramos de 2 outros produtores do Espírito Santo e não são suficientes, 75% ainda a gente traz de Minas Gerais. Então a aceitação está ótima. Para Emir, que é um dos maiores produtores de cacau de Linhares, o segredo é não parar e se expandir cada vez mais. Nós não podemos realmente ficar chorando, a gente tem que ser vendedores de lenço, E eu acho que também nas dificuldades a gente encontra oportunidades e é só trabalhar, acreditar que a gente vai conseguir vencer as barreiras e derrubar os obstáculos. Se você consegue agregar valor aos seus produtos, você faz com que os novos investidores, que são os nossos filhos e os que virão, estejam permanecendo no meio rural.
E nesta quinta-feira acontece a eleição para a escolha da diretoria da OAB subseção aqui de Linhares. As propostas dos dois candidatos que concorrem ao cargo aqui no município foram debatidas na noite desta terça-feira. A partir das 8 horas da noite desta quarta, você acompanha aqui através da Rede Sim, na íntegra, o debate entre o atual presidente da OAB aqui de Linhares, Dr. Oswaldo Ambrosio Júnior, e o seu oponente, o advogado Dr. Rodrigo Dadalto. E na noite desta quinta, também às 8 horas, confira uma entrevista exclusiva com o prefeito de Linhares, Nozinho Correia. Ele fala sobre os impactos da onda de rejeitos de minério no Rio Doce, fala sobre economia, saúde, sobre o trabalho da Assembleia Legislativa e também da Câmara Municipal de Linhares. A entrevista com o prefeito Nozinho Correia será exibida nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui na TV Sim. E agora chegou a hora dos destaques esportivos do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Por que a seleção brasileira venceu o Peru ontem à noite, mesmo não tendo jogado bem, inclusive tendo levado sufoco no início da partida? A resposta está no apoio incondicional da torcida baiana durante os 90 minutos. O Brasil se recuperou e fez 3 gols, confira. Douglas Santos, sempre oportunista na boa jogada de William, faz 1-0 Brasil. Renato Augusto mereceu este gol, ele entrou bem no time, 2-0. Felipe Luiz confirma a vitória, 3-0. Bem, agora a seleção brasileira só volta a jogar pelas eliminatórias em março. O local ainda não está definido, mas uma coisa é certa, se houver o apoio incondicional do torcedor, dificilmente o Brasil perderá. A aviação Joana d'Arc, minha gente, atualizou no último final de semana o valor das tarifas de ônibus aqui na cidade de Linhares. O novo valor já está vigorando. E para falar um pouquinho sobre essa alteração e outros assuntos também relacionados ao transporte coletivo aqui no município, eu recebo o diretor administrativo da empresa, Antônio Comério. Tudo bem, Comério? Tudo bem. O que é e como funciona a integração temporal de linhas que a gente tem ouvido falar aí nesses últimos dias? A integração temporal de linhas é um sistema moderno que, com a utilização dos cartões da empresa, são cartões inteligentes, nas 3 modalidades, o passe escolar, o Vale Transporte, o cartão popular, a pessoa tem a possibilidade de utilizar 2 ônibus, pagando apenas o primeiro, quando, né, o seu destino. Depende de 2 ônibus, paga apenas o primeiro ônibus, o segundo é gratuito. Entendi. Agora, não são todas as linhas, né? Todas as linhas são integradas, as linhas municipais. Entendi. Os pontos de integração, quais são? Existem vários pontos de integração pela cidade. Os principais pontos utilizados pela população de Linhares já são integrados a todas as linhas. Então, nós estamos distribuindo por meio eletrônico, bem como cartilhas impressas, essa relação da integração dos ônibus. Inclusive pelo site da empresa. Pode acessar lá e saber quais Acessou o site da Joana d'Arc, lá em integração, Linhares, integração, você fica sabendo no exato momento quais os pontos que integram para a sua linha, onde você tem que fazer a sua baldeação. Tá tudo lá explicadinho, né? Tudo explicadinho, é www.vjd.com.br integração. Tá joia. Comério, o valor da tarifa que foi registrado no último domingo passou a valer R$ 2,60. Chega no momento, né, a gente está vivendo esse problema todo da economia, a inflação cada vez mais alta e, claro, quando se fala em aumento, isso não agrada a ninguém. Agora, era um reajuste inevitável? Inevitável para reequilibrar o sistema. Se tiver aumento de energia, você perguntar ao consumidor se ele gostou do aumento de energia, ele vai dizer que não. Se tiver aumento da água, vai dizer também que não, que são serviços públicos. Assim como ninguém gosta de aumento, eu detesto aumento, né? Dizem que a parte mais sensível do ser humano, do corpo, é o bolso, né? Mas é fácil de ser explicado por que a tarifa teve que ser reajustada. O próprio sistema brasileiro de licitação, de contratos públicos, está lá na Constituição Federal, está na lei ordinária, que os contratos administrativos têm que ter o equilíbrio econômico-financeiro. O que é isso? Explicando melhor para o nosso público. É aquela necessidade da receita ser suficiente
para bancar as despesas, os custos. Isso não estava ocorrendo mais com a tarifa de R$ 2,30. E eu explico por quê. Quando o município de Linhares preparou-se para a licitação do transporte coletivo urbano de passageiros, ela, sabiamente, o poder público contratou a Fundação Getúlio Vargas, essa instituição... Fez todo um levantamento. Exatamente. Essa instituição muito respeitada no Brasil, muito conhecida, e a Fundação Getúlio Vargas ficou encarregada, então, pela prefeitura, foi contratada para fazer o projeto operacional básico do transporte coletivo e o edital de licitação. Essa empresa, a Fundação Getúlio Vargas, essa instituição, ela foi contratada em 2013 e a licitação ocorreu somente em 2014. Nesse período houve um brutal aumento dos custos no Brasil, de preço, a inflação disparou. E a Fundação, por ter sido contratada em 2013, utilizou-se dos preços dos insumos do transporte coletivo, o diesel, combustível, né, o pneu, chassis, carroceria, mão de obra, enfim, todo aquele insumo que compõe o custo, com base em dezembro de 2013. Sim. Naquele momento, a Fundação apurou que uma tarifa teto seria de R$ 2,30 para a licitação. Com a tarifa de R$ 2,30 remuneraria o sistema. Naquele momento, sim. Mas transcorrido tanto tempo, de lá para cá tudo subiu, né? Você vai ao supermercado, você toma um susto. Você vai ao posto de gasolina abastecer o seu automóvel, a gasolina disparou. Isso ocorreu com os insumos do transporte coletivo, mão de obra, tudo, né? tudo. Aí houve a necessidade do reequilíbrio do contrato. Uma recomposição, né? Exatamente. Comério, durante esse processo aí de licitação, muito se falou, e há vários anos a população, cada um tem uma opinião diferente, é claro, sobre o transporte coletivo aqui em Linhares. Mas deveria ter uma outra empresa, uma concorrência, porque aí a gente teria uma tarifa, poderia escolher o ônibus que quisesse viajar, né? Como é que vocês da Aviação Joana d'Arc vê essa discussão, esse debate em torno desse assunto? Eu sempre repito e digo que isso é uma lenda urbana. No transporte público, no serviço público em geral, não existe concorrência. Não é possível. Existe concorrência quando você, num determinado município, numa cidade, você tem 2, 3, 4 padarias e cada um põe o preço que bem entender no seu pão. No transporte público, na água, na luz, na energia, isso não existe. Quem coloca o preço é o poder concedente, é o poder público, não é o empresário. Aqui em Linhares, quem determina o preço da tarifa é um órgão chamado Conselho Tarifário Municipal. Não é a Aviação Joana d'Arc, não é a Aviação A, B ou C. E sim esse conselho, que é formado uma vez por ano, inclusive, né? Sempre que necessário, mas normalmente há de 12 em 12 meses. Se bem que o 2,30 já estava quase 2 anos, né? Não houve reajuste no período. Então esse conselho é composto de 11 membros da sociedade linharense. Tem uma lei própria que rege, tem o seu funcionamento, funcionando, repetindo, de acordo com a lei. Ali nós temos representantes da OAB, do Conselho Regional de Contabilidade, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e de vários sindicatos de trabalhadores. Que após São 11 membros. Chega um valor da tarifa. Esses membros recebem a planilha de custos das empresas, com seus comprovantes, notas fiscais, os custos, tudo, os preços, analisam, discutem e chegam a um determinado denominador comum. Para você ter uma ideia, nós necessitávamos de uma tarifa de R$ 2,78 para reequilibrar o sistema. Isso comprovado através de estudo de viabilidade econômica feito por empresa especializada no ramo, lá de Belo Horizonte. A Tecnotran Engenheiros Associados detectou uma necessidade de R$ 2,78 para reequilibrar o sistema. Você chegou a R$ 2,60. O Conselho Tarifário aprovou por unanimidade, diga-se de passagem, R$ 2,60. Outro fator, não existe monopólio no serviço público e nem concorrência. Por quê? Vou explicar, o público vai entender perfeitamente. A concorrência no serviço público ocorre no momento da licitação. Quando o poder público, seja federal, estadual ou municipal, lança o edital na praça para a contratação de um determinado produto ou serviço,
tem a regra do jogo. E a empresa que se interessar em participar dessa licitação, ela apresenta a sua proposta. Preenchendo aqueles requisitos. Com todos aqueles requisitos que são bastante amplos. Aí você tem, neste exato momento é que existe a concorrência. As várias empresas apresentam suas propostas. Aí tem uma vencedora. Abriu, declarou a determinada empresa vencedora porque tinha a melhor proposta, contratou essa empresa de acordo com a lei, de acordo com o edital, a concorrência morreu aí, ela se deu durante a fase da licitação. Entendi. Agora, existem aqui na cidade, também muito se fala, diferentes itinerários, é óbvio, como em qualquer outra cidade. Por exemplo, quem pega um ônibus no Juparanã e vai até o centro é uma distância, mas quem pega no Interlagos 2, Planalto, é uma distância muito maior. Mas por que o preço da passagem é o mesmo? Isso é fácil de ser explicado e fácil de o público entender. Isso se chama subsídio cruzado. Se nós tivéssemos um diferencial de tarifa de acordo com o percurso transcorrido, seriam seccionamentos, né? Percorreu 2 km, paga R$1, percorreu 10, paga quanto? 5? O que iria ocorrer? O sistema tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma receita que cubra os seus custos. Se você que mora próximo do seu destino, do seu trabalho, próximo ao centro da cidade, percorre 2, 3 quilômetros, vamos fazer uma hipótese que você pagaria R$1 na sua tarifa. E aquele que mora no bairro mais distante, provavelmente mais pobre, com a renda menor, ele teria que pagar R$4, por exemplo, para manter o equilíbrio do sistema. Aí nós teríamos uma coisa perversa, porque além do mais necessitado ter que pagar mais caro, teoricamente quem está mais próximo do centro da cidade tem uma renda melhor, teoricamente, do que aquele que mora bem longe, na periferia, por exemplo. E o que ocorreria? Você é um empresário, você sabe que tem a lei do Vale Transporte. Você tem que disponibilizar o Vale Transporte para o seu trabalhador. O que você faria? Na hora de selecionar o trabalhador, você eliminaria aquele que pagaria mais caro na tarifa e contrataria, daria preferência, digamos assim, àquele candidato a ser admitido na sua empresa, que te desse menos despesa, que pagasse o Vale Transporte mais barato. Então, mais uma vez, aquele mais necessitado seria penalizado, né? Penalizado. Tá certo. Comério, nos últimos dias, né, e a partir do novo contrato entre a Prefeitura e a Aviação Joana d'Arc, existem várias cláusulas diferentes do contrato anterior, e uma delas é com relação a uma estrutura dos ônibus, né, a modernização da frota, que já, inclusive, tem sido feita, questão do ar-condicionado, por exemplo. Como é que está esse processo de expansão aí? Exatamente. O edital previa que 25% da frota tivesse ar refrigerado, com a mesma tarifa dos demais ônibus sem ar refrigerado, sem diferencial de tarifa. E isso daria à Joana d'Arc, até 31, que foi a vencedora da licitação, até 31 de dezembro deste ano para colocar esses ônibus com ar refrigerado. A Joana d'Arc se antecipou. Em maio entregou os ônibus para a cidade. E, diga-se passagem, não tem nenhum município aqui no estado do Espírito Santo que tenha isso. Nem Cachoeiro, que tem 220 mil habitantes, nem Vitória tem ônibus com ar refrigerado com a mesma tarifa dos demais. Mais uma vez, a Joana d'Arc foi pioneira nesse sentido. No andar da carruagem, você acha que em quanto tempo a empresa vai estar com a sua frota praticamente equipada com esses... Eu digo o seguinte, o edital prevê que a idade média da frota nunca pode ultrapassar 7 anos. Quer dizer, você pega um ônibus com 0 quilômetro, com 1 ano, com 2, com 5, com 6, 8... A média não pode ultrapassar 7 anos. E o ônibus mais velho, digamos assim, não pode ter mais de 14 anos. Hoje a Joana d'Arc tem a idade média da frota de 3,8 anos. É uma das frotas mais jovens que se tem notícia nesses municípios todos, não só do Espírito Santo, do Brasil. 3,8 anos a idade média da frota. Com o passar do tempo, nós não fizemos essa estimativa ainda. Nós teremos todos os ônibus da cidade com ar refrigerado e com a tarifa sem diferencial. Desse padrão que prevê o contrato. Exatamente. Né? Eu quero agradecer muito a presença aqui, então, do Antônio Comério, que é diretor administrativo da Aviação Joana d'Arc, trazendo essas explicações. Obrigado, Comério. Eu gostaria, Zé, de só dizer... desculpe. Ontem também cometi essa gafe, chamando Altemar de José, mas foi um problema. O Altemar não gostou da brincadeira. Veja bem, ontem, no dia de ontem,
Quer dizer, a integração temporal começou domingo, dia 15. Ontem, 4.000 pessoas fizeram a integração temporal aqui em Linhares. 4.000 passageiros aderiram ao sistema. Quer dizer, é um sucesso retumbante, maravilhoso. Que joia. Obrigado mais uma vez pela presença, viu? Eu que agradeço. Conversei com Antônio Comério, diretor administrativo da Aviação Joana d'Arc, falando aí sobre as novidades da empresa, né, a alteração no valor da tarifa, sobre a integração de algumas linhas. Assim, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode continuar contribuindo para fazer o nosso telejornal. O e-mail para enviar sugestões aparece aí, ó, pautalinhares@redesim.com. Todo o nosso conteúdo, vídeos, entrevistas e reportagens estão nas redes sociais, facebook.com/tvsimlinhares ou no nosso canal direto no YouTube. O telefone de contato da redação é este, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.